Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, um jogo rápido com o resultado da M Dias Branco no terceiro trimestre de 2019. A M Dias é uma empresa aí que muita gente gostava para o longo prazo e que veio com resultados bem ruins em 2019, no primeiro semestre. Então vamos dar uma olhada no que a empresa fez, como ela reagiu, como é que ficaram os resultados em relação aos primeiros meses, que foi bem aquém do que ela historicamente apresentava, né? Então aqui eu tenho um release de resultados, saiu agora quinta, sexta-feira, M Dias. Vamos dar uma olhada aqui no quadrinho para a gente já ver de cara o que aconteceu. Bom, logo no começo a gente já vê uma surpresa, né, um pouco ruim também, que foi uma queda forte na receita, proporcionada principalmente pela queda de volume, né? E aí, principalmente no volume de biscoitos e na venda de massas. A gente vê uma queda de quase 20% ano a ano de volume, né? Então, isso derrubou um pouco a receita. E por que eu digo que foi uma surpresa? Porque, mesmo no resultado ruim aqui de 2019 frente a 2018, né, que a gente vê um lucro 50% menor, a receita ainda não tinha caído, né? Então, se tirar o terceiro trimestre da conta, no primeiro semestre, até que a receita ainda estava subindo 4, 5% ali, se sustentando mais ou menos. E nesse TRI a gente viu uma queda bem relevante da receita, que foi impulsionada pela queda de volume. Então, mais um item aí para a equação, né? Já que até então o prejuízo prejuízo não, a empresa continua dando lucro, mas a queda no resultado ela vinha num forte aumento nos custos, né? No CPV, pressionado principalmente pelo preço do trigo em reais, que é uma commodity dolarizada, estava impactado, é um custo importante para a empresa. Só que agora ela caiu a receita, o que tornou o resultado aqui para baixo também bem ruim, né? A gente vê queda no EBITDA, queda no lucro líquido forte. Então, a princípio deu uma assustada no balanço, mas eu, continuando a ler, eu achei até que não foi ruim. Vamos olhar com calma. E a gente vê o volume vendido e o volume no varejo, né, no consumidor da M Dias. Não se esqueça que a M Dias fabrica o produto dela, ela vende para um comerciante aí de varejo que vai repassar para o consumidor. Então tem essa dinâmica. Esse gráfico aqui mostra o estoque que está nesse intermediário do varejo, vende para o consumidor. A gente vê uma queda expressiva do estoque, né, tanto de massas quanto de biscoito. Isso a gente chama de estratégia de sell-in, sell-out. O que é sell-in? Sell-in é o que a M Dias vende para esse, né, empresário do varejo, e sell-out é que o empresário do varejo vende direto para o consumidor. Então o que ela fez? Ela diminuiu as vendas para esse intermediário de varejo, né, o que causou uma redução no estoque deles. E por que ela fez isso? Ela deu como justificativa que está fazendo uma gestão de preços por meio da redução de desconto / bonificação comercial, né, e ajuste de tabela de preço. Então o que aconteceu? Eu não mostrei ainda para vocês, mas o volume caiu forte, só que o preço subiu, né? Ela reajustou o preço. E com isso ela deu essa queda aí no volume para o intermediário dela, para justamente ajustar esse preço no estoque deles. Então, aqui ó, eles explicam um pouco melhor. Ajuste na bonificação de desconto comercial, os preços levaram à diminuição nos volumes vendidos, né? Necessária para redução e normalização dos estoques nos canais de distribuição para posterior retomada gradual dos volumes, certo? Então, não sei se vocês conseguiram entender bem isso, né? Mas foi o que eu tentei explicar, né? Eles estão com uma nova política de preço, então isso ficou claro que foi uma nova estratégia aí de M Dias de combater essa dificuldade com, né, reajuste do preço e aí não ter mais as margens tão pressionadas, porque ela reajusta o preço, e aí ela vai brigar nas vendas, né, porque o produto dela vai ter um preço maior que os concorrentes, ela vai tentar se segurar nas vendas. Então o que ela fez foi corrigir o preço. Então temporariamente há essa redução no volume de vendas para o distribuidor dela, porque, né, tem esse ajuste de preço, de estoque, e ela espera no futuro retomar gradualmente os volumes à medida que o distribuidor vai vendendo para o consumidor. Então aqui a gente vê claramente uma mudança de estratégia de vendia, né? Até então havia uma pressão aqui nos custos, aqui não tem custo nessa DRE,
mas ela vinha mantendo a receita, vinha mantendo as vendas, mesmo com o custo pressionado. Então ela estava lá segurando o preço para não perder muito market share para os concorrentes, para não perder venda para os concorrentes. Agora ela vem para uma estratégia diferenciada, que é repassar o preço para o consumidor e aí não ficar com a margem pressionada. Só que aí, inevitavelmente, ela vai sofrer uma certa pressão no volume de vendas, já que o produto dela está mais caro que o dos concorrentes. Então é uma mudança de estratégia, eu achei interessante porque mostra que a empresa está se mexendo, né? Ela não está esperando passivamente, né, as coisas melhorarem, o CPV diminuir. Ela está partindo para uma estratégia onde ela enxerga que a marca do produto dela tem mais força, né? Ela imagina que consegue manter as vendas num patamar, né, razoável, mesmo repassando o preço para o consumidor. Isso é um efeito claro do poder na marca, né? Então agora a gente vai ver se de fato as marcas da M Dias são fortes o suficiente para ela conseguir implantar uma estratégia comercial dela. Então acho que esse foi o principal ponto do balanço, entender essa mudança na estratégia da empresa e como ela lida com esse momento de dificuldade. E a gente vê várias ações que a empresa está tomando, né, para tentar melhorar. Nos gráficos a gente consegue ver bem o que eu falei. A queda ela foi muito do efeito volume, né, relacionado ao volume, principalmente o biscoito em massa, enquanto que no preço ela conseguiu retomar, né, tanto no biscoito e na massa. Então é o reflexo dessa estratégia da empresa. Então a gente tem a variação da receita, que primeiramente caiu, né, por conta disso que a gente comentou. E o resultado é que o market share vem pior, substancialmente pior, principalmente em massas. Assim, quem viu o meu vídeo, vou colocar aqui nos cards sobre o que eu esperava do resultado de M Dias para o trimestre. Né, eu comentei que eu esperava que ela... Eu sabia que ia vir difícil, não tem como a M Dias melhorar do nada, já que essa pressão nos custos dela é estrutural, é algo que independe dela, é o preço de commodity, preço de outros produtos. Mas eu esperava que ela brigasse um pouco aí por market share. O market share não veio bom, mas é porque também ela mudou de estratégia, né? Ela tá abrindo mão um pouquinho de share, porque ela tá numa estratégia de valorizar o produto dela. Então caiu em biscoito, caiu em massa, mas até que assim, falar a verdade que eu não achei tão ruim, porque ela vai partir para uma estratégia de, né, valorizar o produto e aí é normal que ela perca um pouco de market share, né? Então, a métrica mais importante para monitorar, eu achava que até então era essa. A partir de agora eu quero ver volume de venda, porque se ela conseguir segurar os volumes, repassando o preço, vai ser bom para a empresa. Então acho até um pouco natural ela perder share, principalmente porque, ó, o que ela fala, o desempenho no Nordeste está abaixo da média nacional. Então onde ela é forte de vendas, está crescendo menos que no país e o market share do país consolidado. Então tem um efeito aí regional nesse market share. E a partir de agora, né, o que eu queria ver, claro, o share sempre vai ser importante, mas é ela segurando nos volumes. E talvez mais até que o share, já que ela vai para uma estratégia de tentar diferenciar o produto dela, repassar custo e continuar vendendo, porque é um produto melhor, tem uma marca melhor. Então, uma vez que tem toda essa pressão lá em cima na DRE, para baixo vem tudo ruim, né? EBITDA vem ruim, embora tenha até um efeito não recorrente, a margem, se você vê em comparação ao segundo trimestre, foi até um pouquinho melhor, mas tem uns não recorrentes no meio, ou seja, está mais ou menos na mesma. O lucro líquido também cai muito na comparação ano contra ano, porque, né, o operacional lá de cima já veio baixo, e os outros efeitos não compensam. Então, vamos ver só mais uns destaques. Market share a gente já comentou, ela está perdendo, é ruim, mas se ela conseguir repassar preço e manter um volume bom de vendas, até eu acho aceitável perder um pouquinho de share. Nos canais de vendas, as alterações. Isso aqui eu acho interessante. Capacidade de produção a gente vê que está bem mais baixa, né, em relação ao ano anterior, aqui 2018. Você vê que todos os pontos ela está produzindo menos. Né? Então, reflete um momento de dificuldade da empresa. E isso aqui torna ela menos eficiente, né? Ela usar 50% só da capacidade de produção. Né? Claro, ela não consegue diluir os custos que ela tem lá. Então, é o reflexo do momento ruim que ela vem vivendo. Aqui mais, vamos comentar mais uns pontinhos aqui. Receita a gente já viu. Uma queda, né? Foi novidade, não muito boa. Vamos acompanhar nos próximos trimestres se ela consegue evoluir
né, essa receita com essa mudança aí do perfil lá do sell-in e do sell-out. Que a gente vê, né, como de fato o Nordeste impacta. Nos 9 meses de 2018, ela tinha 64% de vendas no Nordeste, caiu para 61%. Então pode ter certeza que aquela explicação da empresa sobre market share ela tem fundamento. O Nordeste está mais difícil de vender, onde ela é mais forte. Ok, biscoitos, massas, eu quero mostrar a questão dos custos. E a gente vê que nesse trimestre o custo até que não impactou tanto a mais. Mas assim, a base de comparação no terceiro trimestre de 2018 é uma base meio alta. Né? A gente vê que o trigo aqui representava 27% dos custos, agora está 28%. Mas quando a gente vê o ano todo, né, o patamar normal é 25%, né? E agora está nos 28%. Por isso que sim, ainda há uma pressão no CPV, nos custos de matéria-prima. Né? Quando a gente vê ano contra ano, vê como, né, os custos se diluíram menos na receita, eram 65% em 2018 e está no patamar de 70% agora. Né? Então, de fato, enquanto não melhorar essa pressão de custos, né, a empresa vai ter dificuldade, isso não tem muito o que fazer e infelizmente não depende muito da empresa. Né? É um fator externo a ela, faz parte do modelo de negócios dela. O que a gente vê, né, a questão do trigo, lucro bruto, despesas operacionais, acontece a mesma coisa, né? Ela não dilui a despesa operacional dela, então a gente vê aqui, né, por mais que a empresa até cortou um pouquinho de despesas em relação ao ano anterior, os efeitos não recorrentes aqui, claro, mas enfim, eles representam uma parte maior da receita líquida, que a empresa não consegue diluir esse custo fixo. Aí a última coisa que eu vou mostrar tem um resultado financeiro que vem pior, claro, porque ela tomou dívida por conta da compra da Piraquê, embora aqui tenha um efeitinho da nova regra contábil do IFRS 16. Mas o que eu queria fechar é com a dívida e geração de caixa dela. A gente vê que, mesmo com todas as dificuldades, primeiro semestre difícil, terceiro trimestre, que pode ter sido o primeiro passo no caminho da recuperação, mas ainda veio ruim, a gente vê que a empresa ainda assim, ela consegue gerar caixa, reduzir o endividamento líquido dela. Nesse gráfico aqui dá para ver bem o que ela gera na atividade operacional, mesmo com toda a crise, ela ainda consegue pagar os investimentos, né, reduzir a dívida, distribuir juros sobre o capital próprio. Então a gente vê que ainda a empresa não perdeu a lucratividade dela, ela ainda é uma empresa boa. Claro que quando você compara com o que era ontem, né, ela piorou, isso aí não tem como. O resultado dela no ano passado era muito melhor do que é hoje. Mas ela não deixou de ser uma empresa boa, ela continua gerando valor para acionista, né, mesmo com todas essas dificuldades. Acho que era isso, pessoal. Não vou comentar mais a fundo, né, que o objetivo desse vídeo é fazer uma análise mais curta. Tem um vídeo no canal, vou colocar aqui no card também, mais completo sobre M Dias, mostrando como ela ganha dinheiro, né, em mais detalhes. Mas em relação ao trimestre é isso, a gente viu uma mudança, né, significativa da estratégia da empresa, de lutar, né, de repassar mais os preços, de diferenciar o produto dela e, consequência, ela perde um pouco no volume de cara. Então uma métrica, acho que mais importante para acompanhar. Se ela conseguir retomar esse volume aos poucos, né, com certeza a gente vai ver uma melhora significativa no resultado. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo da M Dias. Então coloquem as dúvidas de vocês nos comentários para a gente discutir. E amanhã, lembrando que tem a live de discussão de resultados do terceiro trimestre. Teve muita empresa que divulgou essa semana, então amanhã vai ser um vídeo bem interessante e bem animado. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Valeu!